Olá pessoal, começando mais um vlog por aqui. Como vocês viram, hoje tá um dia bem gostoso para ler. De manhã eu comecei a ler Dead Poets Society. É um livro que eu já li, tá disponível no Kindle Unlimited. E eu primeiro assisti o filme, eu não tenho certeza, mas acho que de qualquer forma o livro é baseado no filme, diferente do que normalmente acontece. Eu li apenas 20 páginas, tô aqui no capítulo 4. Os capítulos são curtinhos, o livro em si eu acho que é curto também, não tenho certeza de quantas páginas tem. Mas, por enquanto, os alunos só tiveram aquele meio que evento de iniciação, a apresentação de alguns personagens do grupo principal. Também já teve uma cena em que o pai do Neil Perry acaba sendo bem autoritário com ele. E aí eu até vi uma anotação que eu tinha feito aqui no livro da primeira vez que eu li, do quanto o pai dele é cruel com ele. Mas por enquanto eu tô aqui no capítulo 4. Foi só isso que aconteceu por enquanto. Eles estão se instalando na escola, que a escola é como se fosse um internato em que os garotos ficam lá 24 horas. Então eu ainda vou ler mais um pouquinho antes de conversar com vocês direitinho o que aconteceu. Mas por enquanto foi só essas coisas mais simples mesmo. Eu tô bem animada com essa leitura. Eu escolhi como o livro em inglês do mês. Então eu vou ler mais um pouco agora à tarde. E aí em breve eu volto a conversar com vocês sobre mais coisas que aconteceram, o que eu tô achando dos personagens, o que eu relembrei, quais as reflexões que eu tive, como eu sempre faço nos vlogs de leitura. Pausando a minha leitura aqui para conversar com vocês, porque como eu já assisti o filme mais de uma vez e gosto muito dele, eu leio essas partes. Aqui, por exemplo, eu fiz essa anotação da outra vez que eu tinha lido esse livro. Essas cenas em que eu marco aqui, por exemplo, 2 de aulas que eles tiveram aqui, são muito memoráveis. Então eu acabo lembrando muito do filme com esse livro e fico animada em continuar lendo e poder assistir o filme de novo. Então eu só queria conversar com vocês o quanto essas cenas me deixam feliz, mesmo sabendo o que vai acontecer no final. Caso vocês já tenham assistido ou lido esse livro, por favor comentem, porque eu gostaria muito de saber outras pessoas que gostam tanto dele quanto eu. Hoje já é outro dia e eu resolvi conversar com vocês sobre a minha leitura de Dead Poets Society. Eu não sei se eu conversei com vocês, mas eu comecei a ler ele numa sexta-feira. Normalmente aos finais de semana eu não consigo ler muito, mas esse final de semana eu fiz alguns sprints curtos e parei aqui na página 102. No primeiro dia eu li até a página 55, eu pretendia ler um pouco mais, mas eu não consegui fazer um sprint da noite, então eu li até a página 55. No segundo dia de leitura, que foi no sábado, eu consegui ler até a página 79 com um sprint curto. No domingo também consegui fazer um sprint curto até a página 102. E hoje, segunda-feira, eu pretendo finalizar o livro. Como eu falei com vocês da última vez, o livro tem muitos momentos em que eu lembro do filme e me bate aquela felicidade de o quanto eu gosto do filme, da história e tudo mais, por mais que o livro seja triste, a história do livro seja triste. Mas aí eu fiz algumas marcações aqui para conversar com vocês sobre elas. Desde a página 55, a nova sociedade dos poetas mortos, que aqui conta a história, começa a se encontrar naquela meio que caverna. E aqui até fala que é um lugar onde eles não têm as aspirações dos pais deles, porque todos sofrem, imagino que por causa da época, todos sofrem aquela pressão de se tornarem alguma coisa. Hoje em dia também é muito assim, é óbvio, mas antigamente eu sinto que era uma coisa muito mais forte entre os pais, eles não tinham esse respeito às vontades dos filhos, então essa sociedade dos poetas mortos acabou salvando eles de alguma forma. Aqui, por exemplo, o Neil conseguiu o papel na peça de Sonho de uma Noite de Verão, que é se não o meu aspecto favorito sobre o livro, que é essa relação do Neil com a arte, como a partir de uma conversa, de um momento, de um professor, ele acabou encontrando o sonho dele, o que ele queria fazer e o que fazia ele feliz.
Então é uma parte que eu gosto muito, apesar de ser trágico no final, pra quem já sabe. Mas eu acho que é o aspecto que eu mais gosto no livro, apesar de ter muitos elementos que eu gosto aqui, por exemplo, o ambiente acadêmico, o grupo em si, um dos amigos também, o Knox, fica apaixonado pela Chris e ir atrás dela e viver esse carpe diem também. Então tem muitas coisas que eu gosto, mas eu confesso que o Neil é meu personagem favorito. Aqui também nessa marcação que eu fiz, o professor fala sobre como a poesia pode ser tudo, pode ser a maneira que uma refeição é preparada, uma fotografia, uma música, e é uma coisa que eu penso ultimamente, que é sobre como as coisas do cotidiano às vezes já têm uma magia própria e a gente não aproveita ela como a gente poderia. Então é muito bonito ver essa relação do professor com a poesia, com a arte, com a literatura e como ele passa esse amor para os alunos dele e mudam as vidas também. Aqui o professor também fala de como é difícil a gente escutar a nossa própria voz quando a gente acredita na presença dos outros. Ele fala muito sobre isso também, sobre a nossa própria força. Aqui outra marcação que eu queria mostrar pra vocês é quando o Charlie leva aquelas meninas pra uma das reuniões da Sociedade dos Poetas Mortos, que é uma parte que sempre me deixa bem estressada. Aqui também quando ele fala que ele postou um artigo no jornal da escola falando o quanto ele gostaria de que as meninas fossem aceitas na escola, porque como eu disse pra vocês, a Welton é uma escola em que só aceita homens, e aí ele faz esse artigo pedindo a entrada das mulheres lá, mas isso acaba estragando um pouco toda a situação dessas reuniões privadas da Sociedade dos Poetas Mortos. E aqui a última marcação que eu queria conversar com vocês desse período é essas duas relacionadas ao amor do Neil pela atuação, que ele fala sobre como ele ama atuar, como ele ama estar nessa peça com outras pessoas que gostam desse ato tanto quanto ele. E aqui também sobre o pai dele, que não gostou dessa ideia dele ser ator e atuar nessa peça, que é justamente a parte triste que eu queria conversar com vocês. E aí no final tem toda aquela questão, mas ainda não cheguei lá. Vou continuar lendo por hoje, tentar terminar o livro, mas tem muita coisa aqui muito interessante. Já conversei um pouco com vocês sobre o tanto de ensinamentos que esse livro traz, principalmente de aproveitar a vida nas pequenas e grandes coisas. Então foi isso que eu li até agora. Como eu conversei com vocês, eu parei na página 102. O livro tem 130, então eu acredito que eu vou terminar rapidinho. E aí quando Bom, pessoal, leitura de Dead Poets Society finalizada. A primeira coisa que eu já queria falar é aqui sobre o autor, que na verdade é uma autora. Eu não sabia, eu achei que tinha sido um homem que tinha escrito o livro. Eu pesquisei e realmente o filme deu origem ao livro, não ao contrário, como acontece normalmente, e foi uma mulher que escreveu. Mas aí, voltando ao enredo do livro, eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu nessas últimas 30 páginas. As primeiras páginas já foi todo mundo indo pro teatro assistir a produção de Sonho de uma Noite de Verão, e aí começava a tragédia do Neil. Eu tava um pouco triste, mas aos poucos, quando você lê e assiste tanto uma história, você acaba se acostumando, entre aspas, com o que vai acontecer. Então, apesar de eu ter ficado triste, eu continuei com a leitura. Aqui nessa parte também, o Knox aproveita para falar com a Chris sobre os sentimentos dele, e ele diz para ela dar uma chance para ele de ter pelo menos uma noite deles juntos assistindo a peça, e se ela não gostar dele, ela pode ir embora e ele vai deixar ela em paz. Foi uma parte que eu gostei também, então eu marquei nessa segunda leitura. Aqui a performance começa e todo mundo fica surpreso sobre o quanto o Neil atua bem e o quanto ele tá feliz com aquilo. Só que aí quando acaba o final da peça, o pai dele tá lá, tava vendo a peça também, e acaba ficando bem decepcionado com o filho e acaba tirando ele de lá à força. Ele não consegue nem aproveitar
as felicitações que ele recebe dos amigos e dos conhecidos pela peça. E aí aqui até fala que o Neil parece um prisioneiro sendo levado para sua execução. Eu achei interessante essa escolha de palavras da autora, porque é justamente isso que vai acontecer, a morte dele, então é bem triste. Aqui também eu marquei essa parte do Cameron que ele acaba contando para os superiores ali da escola o que acontecia nas reuniões da Sociedade dos Poetas Mortos e acaba com a sociedade. Todo mundo acaba sofrendo com isso, então ele é um baita de um dedo duro, conta tudo para as pessoas que não deveriam saber disso. E aí no final até o professor também sofre com isso. Acontece uma cena em que o diretor fala para todo mundo que fazia parte da Sociedade dos Poetas Mortos assinar um papel para poderem impedir o professor de continuar dando aulas, e assim todo mundo ficaria livre da punição que poderia receber por participar da Sociedade dos Poetas Mortos, que era uma sociedade que não deveria acontecer, os encontros. E aí, o único, pelo jeito que eu entendi aqui, que resolve não assinar é o Todd, que é um dos principais também. Eu acho que era para ele e o Neil ser os principais, eu acredito. Acaba sendo todo mundo do grupo principal, o Knox, o Charlie e tudo mais. Mas ele não assina, e eu achei isso um ato de coragem muito importante dele, porque o livro todo ele passa se limitando sobre as coisas que ele gostaria ou queria fazer. Então essa parte é bem importante e você percebe a evolução dele e como o professor, a literatura, a poesia que ele começou a escrever mudou a vida dele, mudou o jeito dele, fez ele se tornar mais corajoso e lutar mais pelos seus ideais. Então também é uma coisa bem interessante que acontece aqui nesse final, a evolução dos personagens. Aqui já vai para aquela parte triste do livro. Aqui até tem a descrição de como o Neil foi encontrado pelos pais dele. Eu ainda, todas as vezes que eu leio, eu sinto raiva do pai dele, principalmente por ter feito tudo o que fez. A mãe dele também não tentou interceder por ele, então eu acabo ficando com raiva dela também. Mas ele, pra mim, é o pior. Todo mundo sofre com o que aconteceu e acontece toda a situação de todo mundo se despedir do Neil. Aqui também, ainda nesse aspecto da morte do Neil, eu achei muito interessante essa frase e marquei, que o Todd fala que alguém tem que falar sobre o pai dele, que ele acabou matando o filho. Aí o pessoal até fala pra ele de tipo, o pai dele não pegou a arma pra matar ele, mas ele fala não com a arma. Então quer dizer o seguinte, ele acabou com os sonhos do filho, as vontades do filho, queria impor suas próprias vontades pra ele, e isso matou ele primeiro do que o que ele tinha feito do suicídio. Então é uma reflexão bem interessante também de como as pessoas acabam matando umas às outras em questão de sentimentos, de vontades, de desejos. Então eu também achei bem interessante e marquei nessa segunda leitura. Então essa foi a minha segunda leitura de Sociedade dos Poetas Mortos, segunda ou terceira, não sei. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa leitura. Eu ainda pretendo assistir o filme e gravar alguns takes pra vocês, mas eu não sei se o YouTube vai permitir a gravação de algumas partes do filme por causa de direitos. Então, de qualquer forma, saibam que eu assisti o filme depois de ler o livro. Fiquei muito feliz com essa leitura. Provavelmente vou reler também Sonho de uma Noite de Verão, que é a minha peça favorita. Então, em breve também vocês poderão ter algumas novidades aí sobre a minha leitura de Shakespeare. E agora eu vou assistir o filme e finalizar o vídeo com vocês.
Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar lendo e assistindo Sociedade dos Poetas Mortos, e aqui já fica a minha indicação caso você não tenha lido nem assistido ainda. Se inscreva no canal e até a próxima!